Olá, que alegria começar 2026 aqui pertinho de vocês. Tô muito feliz, muito obrigado para quem tá aqui ao vivo. Deixa eu ver quem tá por aqui, que eu tô feliz demais de encontrar vocês. Uma alegria. Que professora Elivânia Bernardino, eu sou advogada, especialista em direito público, trabalho, atuo, milito na área dos direitos sociais. O artigo 6º da Constituição é o que eu sei conversar, é o que eu sei estar aqui dialogando com vocês de pertinho. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Voltei no tudo para quem estava nos cobrando, dizendo, Erivo, cadê o pessoal da Potter para voltar com os temas de preparação para concurso no YouTube? A gente não larga no YouTube. Já se inscreve no canal que tem vídeo toda semana dos mais variados temas que envolvem o serviço social, mais fortemente com a professora Cíntia Fonseca, e a legislação social com essa que vos fala e demais convidados e convidadas, professoras e professoras que estão conosco aqui na raiz da palavra empoderamento do Paulo Freire, que fez surgir a Potter social. O lema que nos leva é muito forte. Dotar de conhecimento é dotar de poder. Conhecimento engendra poder. E a gente, tudo que a gente quer é estar junto com você, compartilhando conhecimento. Oh, que alegria! Já veio aqui a Érica lá de Iguatu. Que saudade de Iguatu. Me chama que eu volto na hora. Cadê a Artemisa, aqui, minha amiga aqui de Fortaleza? William Lima, a Michele, a Ellie. Me diga qual é a cidade de vocês para eu conseguir dizer aqui que em pleno janeiro. O pessoal nos dizia, Eri, em janeiro, começando o ano, nos pré-carnavais acontecendo, num período que os editais ainda não estão fortemente abertos, estão ali para abrir, né? Para começar. CESAP no Piauí abriu, Eusébio aqui vizinho, município aqui do região metropolitana aqui de Fortaleza, abriu. Municípios do Brasil todo recebi, lá em Santa Catarina, editais, mas as pessoas só começam a se movimentar com o edital na mão. Quero esse concurso, estou com o edital na mão, a prova é dia tal, aí eu corro para tomar meu estudo, corro para pensar o que é que eu vou estudar. Olha, primeiro de tudo, parabéns. Parabéns para a Benedita, lá de Joca de Jericoacoara, Lucilene, lá de Campo Grande, a Letícia, obrigada, viu? A Michelle lá de Macapá, a Daniele lá de Paraipaba, a Cacá lá de Cristalina, em Goiás. Cada um que tá aqui, a Érica lá de Iguatu, que tá aqui, Teresina, a Ellen, porque você resolveu tomar as rédeas da brincadeira. Você não vai correr atrás depois que o negócio aparecer e você vê que é muito difícil. Depois que você contar os conteúdos do edital e ver que você não tem o número de dias suficiente para ver cada ponto do edital. Tem mais ponto do edital do que dia até a prova. Imagine só estudar, treinar, rever, fazer aquilo que nós professores pedimos tanto. Então você que está aqui, e você que está aqui e vai permanecer aqui, porque é hoje dia 15, é semana que vem 22, é na outra semana 29, é dia 31, sábado pela manhã, uma manhã inteira, com mais tempo pra gente estar junto, gratuitamente, aqui no YouTube. Primeira coisa, por que que a Potter resolveu pegar a FCC? É a primeira pergunta. As colegas mesmo hoje mandavam mensagem no WhatsApp dizendo, Eri, por que que não é curso PAN? Vai fazer concurso aqui no Eusébio, vizinho. Eu digo, vou fazer um aulão curso PAN, pode ficar tranquila. Vou fazer. Mas eu preciso ir pro topo. Hoje, a banca que mais está pegando concurso no Brasil, os grandes concursos, os gigantes concursos, aqueles que são muito valiosos para nós, é a Fundação Carlos Chagas. E como a banca tá pegando os grandes. Eu tô falando para o cargo de assistente social, então, pelo amor de Deus, se você não é assistente social, entrou nesse vídeo aqui próximo.
Tristemente vou lhe dizer isso, porque tudo que eu estiver falando aqui é focado, pensado, estruturado para o IA assistente social. Então, se você consegue ser o maior, e é o maior hoje quem faz concurso para os TJs, para os MPs, se você consegue ser o maior, que é o que a Fundação Carlos Chagas está conseguindo pegar agora, você é a referência para todas as outras bancas que são bancas municipalistas, como a Cursupan. Então, se você é o ápice, a estrela, você ilumina todas as demais. Então, se você conhece, se você consegue compreender e responder aquele estilo, você está mais preparado para os demais estilos. Não quer dizer que você não tenha nuances em cada uma delas. Então, a gente, de novo, vai estar aqui com você dia 15, 22, 29. E eu aproveito, porque hoje, vindo agora falar com você, chega, percebeu que eu atrasei um minutinho o início da live. Eu estava falando, eu estava falando com uma amiga lá do Eloy, lá de São Paulo, que vai assumir o TJ São Paulo na comarca de Itapecerica da Serra. Sai essa semana está o TJ São Paulo. Se abriu aqui no YouTube. Nós nos conhecemos aqui no YouTube. Ela entrou numa live e estudou muito. E parabéns, Bruna. Eu quero parabenizar todos os nossos alunos, é porque eu estava falando com ela minutos atrás, mas eu quero parabenizar todos os nossos alunos que foram aprovados, TJ São Paulo. Mandar um abraço para a Priscila, que é aluna nossa de pós, a Priscila Aparecida, que falou comigo. Falar também aqui com a colega que eu fiz uma ligação e a gente não conseguiu se falar. Meu Deus, eu não vou falar nomes, não, são muitas. Não vou mexer no celular. Quase 20 colegas, não vou falar os nomes, mas às vezes você entra numa live dessa e você pensa assim: nossa, eu vou estudar para um concurso como TJ Ceará, que vai ser gigante, como a CESAP lá no Piauí, que é um concurso gigante. Será que eu tenho capacidade? Será que eu teria que ter sido a melhor desde a alfabetização, desde o prezinho, para poder. Ai, na faculdade eu nem era a mais que chamava atenção. Eu passei ali na média. Cara, vou te dizer uma coisa. Começa com estratégia, com para e passo, com método. E eu vou te dizer mais. A professora Cíntia Fonseca, ela não gosta que eu diga isso. Eu disse no Instagram há pouco tempo, vou repetir aqui. Quando a gente começou a pauta social lá em 2008, 2007, a Cíntia revolucionou o ensino de preparação para concurso no serviço social. O serviço social não dá para concurso assim. Era diferente. E uma salinha com 19 alunos, a Cíntia criou uma metodologia que virou uma tese de doutorado, chamada Ideologia Concurseira. Ela estudou as bancas e trouxe os padrões. Quem tem essa tese, a tese é pública, viu? Tá na internet. Todos nós, professores e professoras, eu reconheço isso com muito carinho. Nós estudamos o método da Cíntia e conseguimos aplicar ao serviço social, porque tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades muito fortes, assim como o direito, assim como a medicina, assim como a enfermagem. Enfim, cada profissão vai ter aquilo que cobra mais, aquilo que é mais. E vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe fazer um convite e lhe dizer uma coisa. Dia 31/1, bota Jojo na tela. Marquem essa data. Marquem essa data. Dia 31/1, a Cíntia vai dar uma aula sobre IA, inteligência artificial generativa. Não é qualquer inteligência artificial. Inteligência artificial generativa aplicada ao estudo para concursos em serviço social. Se você acha que tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo, eu estudo, tenho pouquinho tempo. Você vai ganhar melhoria no tempo, organização de estudo gratuita aqui, ó. Já se inscreve aqui no canal, para você não perder. Dia 31/1, 9 horas da manhã, aqui no nosso YouTube.
é o lançamento da nossa pós, Serviço Social, Política Social e Seguridade Social, com foco e concurso. Mais uma turma dessa pós, nós vamos começar. Essa pós que todo mundo que conclui sai aprovado no concurso. Essa é a verdade. 31/1. Ela me inspirou. Eu mesmo foi uma que eu digo, seguinte, eu tô murcha. Quando eu conheci o mecanismo e eu já vou conversar, minha aula já foi preparada nesse sentido, pelo olhar da professora Cíntia Fonseca. Então, fiquem atentos, já agendem, porque é muito importante para mim, para você. Eu mudei mecanismos da minha aula. Tem gente que falou, eu gosto da aula dela, foi se prepara, que tá melhor. Vamos, Jojo! Nós que a gente já conversou, já fiz o convite a vocês. Ó, anotou aí 15, 22, 29 à noite, 7 horas da noite. 31, 9 da manhã. A gente vai estar junto aqui, conversando. A gente vai conhecer a Banca FCC nesses 3 dias à noite. E no dia 31, a Cintia mostra como organizar seus estudos com IA generativa, gratuita, viu? Vai dar tudo certo. Bem, nós, sem drama. O que é que tem no concurso FCC? Vamos lá. O que nós temos no concurso FCC? Primeiro, tem um conjunto de legislações sociais que dificilmente um ou outro sai da sua prova. Deixa eu conversar com a minha caneta na mão. Um ou outro sai da sua prova. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está em qualquer prova de qualquer banca. Mas na FCC ele tem contornos mais sérios. Porque, na verdade, a gente não chama nem que ele trabalhe o ECA, ele trabalha um conjunto de legislações da criança e do adolescente. Ele trabalha o ECA, ele trabalha a lei do sistema de garantia de direito da criança ou adolescente vítima ou testemunho de violência. Ficou muito conhecido, chamada vulgarmente de lei da escuta especializada. A escuta especializada é um instrumento dessa lei, mas ela ficou conhecida como. Vocês perceberam que eu estou de óculos agora? Eu tento tirar e não enxergo. Então, é uma lei que um dos instrumentos dela é a escuta especializada, outro instrumento dela é o depoimento especial dessa mesma lei. É uma lei que está vindo bastante em concursos do judiciário, nos concursos municipais já não aparecem tanto. O Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude em concurso do Judiciário, mas em concursos do FCC de outras categorias também é possível. E aqui é o conjunto que não falta. Essas daqui. ECA, pessoa idosa, pessoa com deficiência, Maria da Penha. Essas não vão faltar, seja qual for o concurso. Essas já estão como dizem, na boca do povo. Essas já estão na boca dos concursos. A FCC não vai fazer falta dela. Judiciário, TJ do Ceará, eu ouso dizer que vem a lei da SGD, vem a lei do SISNAD, que é da política sobre droga, vem a igualdade racial, vem o Estatuto da Juventude, e olhe lá se não vier a Riborel. Torço para que sim. E olhe lá se não vier a Riborel. Todos esses são essenciais. Erivânia, então, eu vou ter que olhar com muita atenção. Vai. Não à toa, eu nomeei a aula que está aqui na Quebrando a Banca FCC, Legislação Social, escolhi fazer pautado. Hoje é criança e adolescente, que envolve essas leis todas. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar a abordagem da FCC para com vocês. Como é que a FCC faz? Como é que a Fundação Carlos Chagas faz? Vocês já sabem, e quem já viu aula minha aqui no YouTube, se não viu, aproveita para maratonar, que tem muita aula aqui, curta, comente, pelo amor de Deus, até para você ver a diferença da professora na primeira aula até hoje. Mas você sabe que as bancas, elas têm um padrão. É muito comum te ouvir assim, você tem que estudar a lei seca. Para o serviço social, ela nunca será seca, ela é sempre adubada. Porque ela é sempre muito vinculada ao padrão da prova. Se eu estou fazendo uma prova para a saúde, as escolhas vão ser de questões vinculadas ao tema. E que nem sempre está lá em vida e saúde, no capítulo do ECA, pode estar em liberdade, respeito e dignidade.
mas que vão ser situações que no cotidiano da assistente social na saúde, ela enfrenta. E as leis sabem disso. E as leis sabem disso. Então, a letra da lei literal, até essa situação da letra literal do copia e cola, ela é uma vertente vinculada ao padrão que vai exigir daquela assistente social naquela instituição. Então, ela tem uma ligação com a institucionalidade, que já faz com que professores, com um olhar muito atento, consigam me dizer quais são os artigos que podem aparecer mais. Vocês estão percebendo? Outra situação é misturar valores, porque ele sabe que é uma profissão eminentemente valorativa. Você tem um conjunto de valores e princípios que estão esculpidos no código de ética do assistente social. Então é muito comum que as questões venham fazendo provocações entre aquele conjunto de valores que você absorveu e aqueles estampados da legislação. E colocando dilemas éticos na sua mão, que você tem que agir conforme a legislação e esse conjunto de princípios e valores. Então, é outro elemento fundamental para que você observe na hora da sua prova. E eu vou mostrar isso aqui, na prática. Vou lhe mostrar uma questão na prática. Porque eu sei que muitas vezes você sabe o conteúdo. E na hora da prova, vai ter uma distração na questão que faz com que você não consiga atender. E é justamente isso que eu vou eliminar aqui junto com você. A gente vai eliminar as possibilidades de você não estar na hora da prova em dúvida entre aquilo que você sabe e aquilo que a banca quer que você marque. Porque essa é a intencionalidade da FCC. A FCC gosta de metodologia da distração, de colocar elementos na questão para fazer você se confundir. E é que é o diferencial entre a aprovação e não aprovação, né? Vamos nós. A Larissa dizendo aqui que já estava acostumada com a Sebrae e viu o tamanho das questões da FCC realmente. Ô, Jota Design, tô querendo fazer um presencial, tu acredita? Um presencial gravado, assim. Que a pessoa que tá lá no presencial tá no presencial e quem tá assistindo de casa tá online. O que é que tu acha? Tu acha que o pessoal de Fortaleza iria para um presencial? Fico pensando, sabe? Sei, tô querendo muito, tô com saudade de ver gente. Mas eu não sei, me digo. Mas seria gravado, viu? Quem tá em casa assiste ao vivo, quem tá lá no presencial, mas ver gente, sabe? A Cíntia não gosta muito da ideia, mas tô querendo muito. Tô querendo muito. Vamos nós. Ok. Então, se a ideia é trabalhar o conceito criança e adolescente, tu acha, Larissa? Ah, tá certo. Tu iria, Ana Paula? Fazer um aulão pelo menos pro Eusébio, né? Vou fazer, viu? Por causa da prova, né? Verdade. Bem, criança e adolescente. Eu vou fazer, Brenda, vocês estão começando a me convencer. Ó, me diga mais aí, que eu vou. Mirley, tá acreditando? Se eu vou ver a Mirley, eu faço. Ó, se eu vou ter um conjunto de legislações da Constituição Federal, o ECA, a lei do SGD, a lei do SINASE, todas elas envolvendo criança e adolescente, que certamente vão estar na prova, isso quer dizer que a banca se aproveita dessa possibilidade para colocar elementos de um no outro. Eles sabem que ele não precisa condicionar o conteúdo em cada questão. Ele pode colocar numa B, numa C, numa D, um elemento que não pertence àquele denunciado, mas que tem o aspecto existente, porque ele sabe o que é que você viu aquilo. Em algum lugar você viu que aquilo existe na hora da prova. Se você só decorou, você vai achar que aquilo está certo, porque você lembra que viu, que leu aquilo. Cuidado e um zelo que se deve ter com a FCC. Observe que eu estou aqui lhe dando os instrumentos. É um outro cuidado que você tem que ter com a FCC. E aí eu fiz o quê? Olha, minhas amigas, dia 31, 9 horas, a Cíntia vai estar com vocês
ensinando a fazer plano de estudo e organização de estudo com IA. Ela deu essa aula pra mim, foi aluno dela, só eu e ela. Ela me deu essa aula e fiquei chocada. E já organizei a minha vida hoje baseado em dia 31, você não perca não. Eu fiz o quê? Organizei todas as questões FCC de prova de concurso de 2011 para cá. Aí eu vi que o padrão mudou. Eu olhei uma por uma, juro para vocês. Aí eu vi que o padrão mudou para as minhas questões de legislação social, tá? Cada professor se estabiliza pela sua matéria. Tô falando da minha. Vi que o padrão mudou. 2015. Aí eu separei 2015 para cá. 2018 eu vi que alguma coisa aconteceu e teve mais uma mudancinha de padrão. E estamos até hoje, até 2019. 2019 dá uma parada, é a pandemia, depois volta de novo, o padrão permanece e está afunilando para um padrão mais analítico. A FCC vem metamorfoseando e ficando cada vez mais analítica. Eu vou lhe mostrar duas questões aqui hoje, pra você ver as duas situações. Pois bem, o que eu fiz de presente para você? Porque era minha, pra ser, é a minha primeira aula mais completa no TJCE, quando começar as aulas ao vivo. Preparatório nosso, chama no Zap que a gente lhe bota. Mas, contudo, esses são os quatro temas mais explorados pela FCC quando o assunto é direito da criança e do adolescente. Olha que eu não estou fechando só no ECA. Quando é direito da criança e do adolescente. Beleza? São os quatro mais festejados pela FCC. O primeiro bloco é vivência familiar e comunitária. Agora eu quero que você pegue o papel, eu tô com o meu Vadimec Serviço Social na mão, que você também chama no Zap aí, compra com as meninas. Pode falar que é com 50% de desconto. Fui eu que disse. Liga no Zap, viu? Só vale hoje, viu? Deixa o recado lá, porque senão a Luana me pega amanhã. Ó, você vai pegar do artigo 19 até o 52D. Tá anotando? Isso quer dizer que vão estar aí dentro as regras de família, o que é família natural, o que é família. Tô acompanhando com você. O que é família natural, o que é família. Tá me cobrindo, é, Juju? O que é família natural, o que é família extensa, o que é guarda, o que é tutela, o que é adoção, as disposições gerais do poder familiar. Esse bloco aqui, que são lá na página 307, esse bloco aqui que mais aparece em provas FCC, no padrão de prova FCC. Chance em todas as provas, até para o TRF, o Tribunal Regional Federal, a FCC colocou uma questão que envolve violência familiar e comunitária. O segundo bloco é conselho tutelar. Já pensei que era só eu que era louca pelo conselho tutelar. Eu sou demais, viu? Sou demais. Eu sou doido pelo conselho tutelar. Eu acho que um órgão é essencial. Não estou falando nem do conselheiro e da conselheira, estou falando do órgão. Para além do carinho que tenho por conselheiros e conselheiras. Mas as definições, o capítulo que falei agora, o capítulo da convivência, família tem sim, Natália chama no Zap. Convivência familiar comunitária, do artigo 19 ao 52. Fique tranquila. No final da live, eu tenho um presente aqui, ó. Eu fiz a tabela dos principais artigos. Era só para preparatório, só para os alunos do TJCE. Mas eu vou deixar com vocês, tá? A primeira do ano, merece, né? Conselho tutelar. Definição, o que é conselho tutelar? 19 a 52, Natália. O que é conselho tutelar?
Qual a composição? Quantos membros? Cinco. Tempo de mandato? Quem pode e quem não pode? Qual a atribuição? Olha as atribuições. Artigo 136 inteiro. Porque você consegue modificar muita coisa em cada alternativa e fazer e confundir. Qual é o papel de confundir? Tornar difícil. 136 é outro essencial, que ainda mix, que recebe muita coisa da Lei Henri Borel, que recebe muita coisa incorporado nele, com todo um tratamento para a criança e o adolescente que é vítima de violência intrafamiliar, trouxe diversos aspectos, exige de você uma atenção especial. Observe que esses encontros que nós estamos tendo é para eu organizar os seus estudos, pensando que você estude comigo mais ou sozinha. Eu quero é organizar. Se for comigo, não se preocupe, que eu vou lhe dar isso aqui também em tabela, tá? Medida de proteção é outro tema que se repete sempre e geralmente vinculado ao conselho. O que, que nós temos na medida de proteção? O artigo 100, que são os princípios que vão levar essa medida de proteção, o 101, que são as medidas em si, as medidas de proteção, que elas podem ser acumuladas, que eu não preciso optar entre uma e outra. Isso é uma recorrência da FCC. E, claro, a doutrina da proteção integral. A FCC sabe que está conversando com a assistente social. Observe que doutrina da proteção integral, eu tive a curiosidade de olhar as provas de direito. Advogados. Não é um tema recorrente. Acontece, acontece, mas não é um tema recorrente. Para o serviço social, ele sabe que se você introjetar o princípio de que criança e adolescente é sujeito de direitos, no caso concreto, a sua posição vai ser protetiva. Se você entender que ele tem absoluta prioridade, você vai conseguir, no caso concreto, na vida real, proteger aquela criança e adolescente até mesmo dos próprios pais, se assim estiverem violando o direito dessa criança. Percebem? Então, esse 2, esse 3, esse 4, Conselho Tutelar, medida de proteção, doutrina da proteção integral, eles são integrados, inclusive com o ponto 1. Porque ele sabe que, no caso concreto, você vai estar vinculada a uma realidade que você vai ter que ter posições. E se for no judiciário, você vai se manifestar através de laudos, através de pareceres. E esses vão ter que ser baseados no entendimento não da doutrina menorista, de modo algum da doutrina menorista. De uma doutrina que entendia a criança e adolescente como pertencente aos pais. E sim do sujeito de direitos, que criança e adolescente têm direitos. Que a liberdade, o respeito, a dignidade, a educação, para além daquilo que a sua família, que os seus pais, ou que os seus responsáveis estejam objetivando. Perfeito? Tá não, João? Tô com retorno aqui, hein, João? Me diz, no meu retorno. Tá ruidoso não, Ave Maria, tô com um Berg aqui, todo top. Tá não? Olha se não é o fone. Eliésio, aqui no TJCE vai ter pro interior também. Dizem. E vamos para outro ponto. Eu fiz para você, dentro desse universo de questões, FCC. Olha que nós estamos conversando. FCC. Qual o termômetro de dificuldade dessas questões? E eu tive uma dificuldade de criar esse termômetro. Porque nem sempre é aquilo que você gosta de ministrar aula, por exemplo. Né? Claro que tem capítulos que eu gosto mais do que outro. Claro que sim, óbvio. Por exemplo, convivência familiar e comunitária, que é o que mais aparece em prova, eu amo dar aula. Ficaria uma noite toda ministrando aula dele. Se você pegar competências e atribuições do Ministério Público, do Judiciário, é sacal, né? Você ministra. Então, claro que isso aqui tem também um pouquinho do que você. Mas eu juro que eu tentei ser o mais objetiva. É o que dá mais dificuldade para você na hora da prova, não na hora de estudar. Porque na hora de estudar tá tudo lindo. Na hora da prova, na hora que eu ver uma questão falando sobre isso,
as dificuldades de questão FCC. A primeira conjunto de questões que eu considero mais fáceis são aquelas que vão falar da doutrina da proteção integral. Porque nós sabemos, nós vivemos, nós estudamos, nós conversamos sobre o que é essa doutrina. Nós sabemos que é considerar a criança e o adolescente sujeito de direitos. E quando eu falo isso, não é do nada, é dessa imagem aqui. Onde uma criança ou adolescente, ela está sobre um tripé da absoluta prioridade, lá do nosso querido e amado artigo 4º, ó, artigo 4 muito bem escrito por mim com essa caneta, artigo 4º, proteção integral no sentido lato, de eu garantir a essa criança e adolescente todos os direitos fundamentais. Vamos ser sinceros, se eu vou nascer hoje, beber e eu tenho garantido vida, saúde, educação, alimentação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Eu costumo dizer para você nunca esquecer. Você chega na casa de alguém à tarde, domingo à tarde, e você diz bom dia. Não, bom dia não, que é à tarde, né? Boa tarde. E a pessoa faz "Shh", fala baixo, que o menino tá dormindo. Hein? Quem já passou por isso? Fala baixo, que o menino tá dormindo. Se você passou por isso, você viu na ao vivo e a cores a proteção integral. Aquela criança tá recebendo proteção integral. Virou o centro da família. Aquele a qual todos acolhem. Hã? Haja mêsversário pra gente comer bolo. Me chama, eu gosto de bolo confeitado. Ô, você tá o centro. Isso é a proteção integral. E essa proteção integral não consegue ser garantida pela família. Ela é um conjunto da família, da sociedade, da comunidade e do poder público, em sentido estrito, o Estado. Porque esse âmbito de proteção tem que ser de todos nós. Aí você diz, uma família rica, abastada, que dá ao seu filho vida, saúde, alimentação, profissionalização, cultura, respeito. Mas se a sociedade não velar pelo direito dessa criança e adolescente, ele pode estar na maior arma que tem hoje na mão de uma criança, ou que é num celular, e sofrer uma violência. Deus o livre guarde sexual. Percebem? É preciso que esses atores existam. Lembre disso na hora da prova, para você não errar. Eu não consigo ter esse tripé, respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O adolescente, a criança, não é capaz para usar-se da vida civil. Ele vai ter relativa capacidade a partir dos 16 anos. E mesmo todo esse período é uma fase de construção, de mutação completa. Lembre de você com 12 anos de idade. Né? Então, respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é uma obrigação da família, da sociedade, da comunidade. Sabe? Por isso que vai fazer você lembrar na hora da prova do que eu estou falando. É o que eu quero que você faça, não precisa decorar, você precisa lembrar do que eu estou falando. É por isso que quando vai falar que ele não pode sofrer castigo físico, tratamento cruel, tratamento degradante, lembra da lei Nilo Bernat, que entrou no ECA, tá lá no 18A e 18B. Todo artigo que eu falar, assim que você terminar essa live, você vai ler. Combinado assim? Todo artigo que eu falar. Lá no 18A, 18B, eu vou tratar aquilo dizendo o seguinte, que não podem os pais, que não podem os educadores, os professores, que não pode aquele que estiver num acolhimento institucional ou que estiver numa internação socioeducativa. Quem é o responsável por gerir aquilo não pode de jeito nenhum dar castigo físico, tratamento cruel, tratamento degradante. Por quê? Porque é o conjunto da proteção integral, ela é coletiva, é família, sociedade, é comunidade, é poder público. Porque a criança pode ser lindamente cuidada na relação intrafamiliar. E ela sair na rua e o jeito que ela se veste, por exemplo, virar um tratamento degradante no ambiente escolar.
porque se comporta de um jeito, ou fala de outro, ou age de outro. Vocês estão percebendo? Isso faz com que a gente entenda que é um todo indissociável. Família, sociedade. Até isso, que é o óbvio que todo mundo aqui que já se prepara para o concurso sabe, a FCC cobra de um jeitinho malicioso que faz você duvidar do que você sabe. Acredite em mim, confie neles não, na FCC não. Então, o mais fácil deles é esse conceito geral que eu lhe apresentei nessa imagem. Esse conceito geral que tem a ver com o sujeito de direitos, com a família. Você vai lembrar que família natural é aquele conjunto dos pais e os seus descendentes. E que a família ampliada também foi chamada de quem? Quem lembra? Quem lembrar primeiro aqui no chat eu ganho um prêmio. Fam... Tô brincando. Família ampliada também chamada de família. Pode ser que a FCC chama mais de ampliada, tá? Mas pode ser que outra banca, ou ela, só para poder confundir você, chama de família. Você eu mesma. Extensa. É aquela formada para além dos pais, com parentes. Vou fazer o TikTok, hein? Parentes próximos, com o qual a criança convive. Tem laços de afinidade e afetividade. Gostei, Ana Paula, extensa. Valeu, Larissa, Ellen, extensa. E afetividade. Quem é a fita métrica do judiciário? Analisar no caso concreto e ventilar o convencimento do juiz se há ali uma família extensa, ou seja, se é próximo, um vínculo de afinidade e afetividade. A fita métrica, quem tem na mão é o IA assistente social, através do estudo social. Então, isso ganha muita importância em concurso do judiciário. Perfeito? E eu considero fácil esse debate. Acho que vocês também. Não é? É fácil. O que que vai ser médio? Regras de funcionamento. Regras de funcionamento. Muito cobrado pela FCC. Regras de funcionamento do Conselho Telar, como eu trouxe aqui para vocês. Mandato de 4 anos, 5 membros, pode ser reconduzido. Idoneidade moral. Regras de funcionamento. Regras de funcionamento do que é castigo físico, por exemplo, está lá no 18A. O que é tratamento cruel ou degradante. Regras de funcionamento. É fácil. É tranquilo. Porque é como funciona o jogo. Toda vida que tiver uma violência, eu chamo o Conselho Tutelar, artigo 13 do PT. Desculpe a brincadeira, não resisti. Vai lá no 13, tem. Mas sempre que tiver regra de funcionamento, que são regramentos de como funciona, é tranquilo para nós, porque nós vivenciamos isso. Nós sabemos que na hora que tiver uma violência, eu tenho que chamar o conselho tutelar. Na hora que tiver um castigo físico, um tratamento cruel, eu sei a diferença. É fácil que eu diferencie castigo físico de um tratamento cruel ou um tratamento degradante. Não é fácil. Vamos lembrar, 18A e 18B. Eu estou dizendo os artigos, tá? Porque sem nenhuma vaidade, despida de ego, eu quero que você consiga melhorar seu estudo, seja comigo no nosso preparatório TJCE, seja comigo que eu queria mais ainda na nossa pós, que você sai com título ainda, título vai definir vaga no concurso do TJ. Seja no aulão que a gente vai fazer presencial aqui em Fortaleza, gravar também online, ao vivo. Mas eu quero que você esteja preparado. Mas sabe a diferença? O castigo físico é aquele com uso de força física, causa sofrimento físico, causa lesão. E o tratamento cruel degradante? Ele é a minha dica. Ele humilha, ele ameaça gravemente e ele ridiculariza. Ele humilha, ele ameaça gravemente e ele ridiculariza. Perfeito? O difícil? A Ellen já deu aí a pista. O difícil, minhas amigas,
São os prazos e exceções, onde estão aí competências e atribuições, porque são parecidos. Tem dica para salvar. É, não dá agora, porque eu precisaria fazer uma aula para isso, mas tem dica. Mas reavaliação de acolhimento, por exemplo, qual é o prazo? O prazo para o consentimento do adolescente com menor que 12 anos, ele. A oitiva dele é obrigatória, mas o consentimento é só daquele maior de 12 anos. Na hora da pega para capar, na hora da prova, você mistura. Quer dizer que em qualquer situação, o adolescente, a criança ou o adolescente deve ser ouvido, qualquer situação. Como é que o menino. Aí você diz em qualquer situação, então como é que o menino de 2 anos vai ser ouvido? Depende, né? Se tem capacidade de se expressar, sei lá, se consegue fazer desenho, se pelo ato de não se expressar, o medo, a angústia já não seja uma expressão. Assistente social e o psicólogo, dependendo do caso, que vão conseguir dizer isso. Agora, fez 12 anos, o sentimento dele é obrigatório. Vai mudar de guarda? Vai alterar a tutela? Vai fazer uma adoção? É obrigatório. E o que mais aparece de tudo, e que eu não acho difícil, mas como as questões deixam muito misto, acaba ficando, que é poder familiar. Todos os cenários de poder familiar. Porque aqui mistura tudo, mistura atribuições do Conselho, possibilidades e competências do Ministério Público, obrigações da vara de infância e juventude. Aqui, vários capítulos são pincelados numa situação só. A ação de suspensão ou destituição do poder familiar. Envolve todo mundo. Envolve conselho, envolve assistente social, porque quem faz o estudo social, como auxiliar da justiça que é, e a gente não pode tirar do coração de que tirar a criança do seio de sua família é excepcionalidade. Então pode piscar a luz dizendo tira e você fazendo, peraí, que há exceção. Peraí, não tem jeito mesmo de reaver vínculos, de fortalecê-lo se não tiver rompido. Perfeito. Isso é muito, muito, muito importante. E aí vem as pegadinhas mais comuns. Era até uma musiquinha, Jojo. As pegadinhas mais comuns da ICC. Será que não tem uma musiquinha dessa? Pra gente colocar o pulo do gato, as pegadinhas mais comuns da FCC. Primeiro estão ali nas medidas de proteção. O artigo, atenção. Agora eu quero de novo atenção, muita atenção. Deixa eu copiar com esse aqui. O artigo 112, o artigo 129 e o artigo 101 tendem a ser misturados para que você confunda. E você nunca mais vai confundir. Você nunca mais vai confundir porque você vai lembrar que o 112 é a poli AS. Quem lembra da poli AS aqui? Cadê ela? Que não está aqui perto de mim. Quem lembra? Se uma pessoa lembrar aqui, eu conto. Quem lembra da poli AS? Se não, vai ter que procurar outra aula minha na playlist aqui. Se ninguém lembrar. Não tem alguém aqui que tenha se dado. Nossa, meu Deus. Hã? Ó. Aí o 112 você vai lembrar que é poliaécio. Medidas socioeducativas que só competem aqueles e aquelas que cometeram ato infracional e que a autoridade judicial determinou uma das medidas. A boneca, a Ellen ali já acertou, né? Prestação de serviço à comunidade. Obrigação de reparar, ó, Ana Paula também. Obrigação de reparar o dano. O L, liberdade assistida. O I, internação em estabelecimento educacional. O E, advertência. O S, semi-liberdade. A gente não tem por que misturar. Então aí tá salvo. O 129 e o 101 dá para misturar. Eu tenho uma aula que eu
faz só bater um com o outro, pra nunca mais se misturar na vida. E eu vou te dar uma dica pra tu nunca mais misturar. Tu vai pensar assim, ó, é quando os pais passam por a situação, o outro é quando o adolescente, quando a criança. Eu tenho, eu tenho lá no 101 como um adolescente que estiver em situação de drogadição, uma criança que estiver em situação, se for a criança, em situação de drogadição, eu tenho como incluir essa criança, esse adolescente, em um programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento, seja porque tá com drogas lícitas ou drogas ilícitas, álcool, que o ECA ainda chama alcoólatras e toxicômanos. O ECA, tadinho, é de 90, então vamos respeitar ele. Ele ainda fala palavras que estão em desuso, né? Mas vamos deixar. Marca verdadeiro, tá lá, tá escrito, né? Então eu vou incluir, quando a medida tá falando que vai incluir adolescente, criança, é de proteção. É de proteção. Tem esse mesmo inciso lá no 129. Dá pause na live se tu estiver assistindo gravado e vai lá no 129 ver o que eu tô dizendo. Ou quando terminar aqui, já anota aí. Tu tá assistindo deitado, tá não, né? Tá assistindo conectado, tá certo. Lá no 129 vai ter um inciso que é assim, encaminhamento a criança ou adolescente a tratamento especializado. Ele vai ter outro parecido também. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio e orientação ao alcoólatra toxicômano. Eric, quando é que eu sei que é do 129? Quando é que eu sei que é do 101? Eu estou incluindo a criança ou o adolescente no outro. Eu estou incluindo o pai e o responsável ou obrigando que ele inclua o adolescente. Por isso que vai ter lá a obrigação no inciso 6 do 129 de encaminhar a tratamento especializado. É tipo assim, o menino tem que ir, mas pro CAPS, por exemplo, mas os pais não querem. Então eu dou a medida de proteção pro menino, a menina, dou a medida pertinente aos pais responsáveis para que eles consigam cumprir aquela medida. É complementar. Estão percebendo? Isso é muito importante. Que faz a gente não errar nunca mais. Se tu pegar a gênese disso, bater um com o outro, vou fazer o curso, pois fique tranquilo, que eu já fiz isso na aula, tá? Se tu entrar lá hoje e for assistir a minha aula, tu já vai ver. Chamar a Luana ali no WhatsApp, ela te botar no curso, tu já vai ver já que já tá feito. Perfeito? Outra situação muito comum é conta alta infracional. Criança não recebe medida socioeducativa. Pode cometer ato infracional. Claro que sim. Deus o livre e guarde, uma criança pega uma arma e mata alguém. Código Penal vai estar tipificando. Agora, pelo fato de ser criança, a ela só irá competir medidas de proteção. Se fosse adolescente, responderia pelo ato infracional cometido, poderia receber uma medida socioeducativa. Perfeito? Outra situação muito comum também: trabalho. Entre os direitos fundamentais, o direito ao trabalho também vira pegadinha de prova. Porque tem dois marcos, o 14 e o 16. A idade para trabalhar é 16. Para ser aprendiz, 14. E se você pegar o artigo 60 do ECA, ele ainda vai lhe deixar mais confuso ainda. Vá ao artigo 60, quando terminar aqui, viu? Agora não. Vá ao artigo 60. Porque ele vai dizer, é proibido, vou dizer literal, qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. E não é permitido nenhum trabalho a menor de 14 anos. Só é permitido a partir
dos 14, porque a Constituição, no seu artigo 7, 33 acima disso. Acima do ECA. Tranquilo? 14 pode ser aprendiz. 16 pode trabalhar, mas não pode ser perigoso, não pode ser insalubre, não pode ser penoso. É outro tema recorrente. E cheio de pegadinha. Tutela. Por incrível que pareça, a FCC faz mais pegadinha com a tutela do que com a adoção. Se fosse a Sebrasp, eu falaria diferente. Mas a FCC gosta de fazer pegadinha com a tutela. Porque a tutela, o ECA fala muito pouco. Fala ali do artigo 36, eu tô dizendo os artigos de tudo, tá? Não sei se vocês estão observando. Tô dizendo o artigo de tudo. Fala ali no 36, no 37, no 38 e três artigos. Que nem incisos tem. Que só tem parágrafo único, dois deles. Só. Fala pouco e fala muito é o Código Civil. E que geralmente não dá na sua prova. Essa lei do Código Civil não é comum na FCC. Né? Não é comum. Diferente de São Paulo, por exemplo, que fez isso. Não era FCC, né? Por óbvio. Mas a FCC não costuma. Então, como é que eles cobram tanta tutela? Misturando com guarda e adoção. Geralmente fazendo você confundir com a guarda e com a adoção. Eu trouxe um quadro também, para você não confundir mais. A ideia é tirar a confusão e deixar você apto a brincar. Bora ver na questão o que eu tô lhe dizendo? Podemos? Bora. Bora ver numa questão. Deixa eu colocar isso aqui. Diz assim, ó. Bota na tela, Juju. Ao atuar TJ Maranhão, que maravilhosa, maravilhosa. O que caiu de ECA, menino, não caiu não, despencou. Eu pedi para fazer um e-book para meus alunos do TJCE. Se o pessoal da Potre não se chatear, eu vou pedir para colocar para vocês também, viu? Chama no Zap, que a Luana amanhã, pela manhã, foi publicado ainda não? Tô me dizendo aqui que não, viu? Não foi publicado ainda, mas vai ser, né? Pronto, vai ser publicado. Pois assim que for publicado, o pessoal que falar aí no Zap, manda o e-bookzinho com as provas, que é bom, né? Treinar. Às vezes você imprime, você faz em qualquer lugar, você tá assim na fila e fazendo. Pois assim que publicar, eu vou liberar pra vocês também, viu? Vou deixar só no canal do assistente social, não. Chama no Zap, que é pra já te colocar ali no grupo. E quando chegar, tu dá uma olhada. Não fica dando bom dia no grupo, não. TJ Maranhão 2019. A gente só manda quando tem coisa pra mandar. Ao atuar no sistema de justiça, um ou uma assistente social foi chamada para atender uma adolescente de 13 anos. Opa, vamos começar marcando, ó. Um adolescente. Pessoa entre 12 e 18 anos, né? Entre um e outro. E sua família. Em um contexto de não acesso à educação. Educação compõe. Cadê o meu quadro? Compõe o rol dos direitos fundamentais, ó. Educação. Só um detalhe. Se compõe o rol de direitos fundamentais, ele pode ser, sem nem li a questão com vocês ainda. Um direito fundamental, ele pode ser restrito. Posso restringir um direito fundamental ou ele é pleno? Se ele é fundamental, ele é pleno, não é? A não ser que eu tenha um sopesamento entre dois direitos fundamentais. Se não, ele é pleno. Tranquilo? Eu tenho o direito à vida, que é um direito fundamental, e o direito à educação. Eu posso sopesar. Olha, não tem condições de ir à escola, porque não pode desligar o aparelho, que a criança fica 24 horas. Aí eu não vou mandar o menino para a escola, vou fazer uma educação. Digamos que sejam aparelhos ligados o dia todo. Tem como. Tem como sopesar, mas também eu não posso tirar o direito de educação. Eles vão ter que criar outra estratégia para ele ter aulas na casa dele. Mas no máximo que eu posso é sopesar.
Agora, eliminar um direito fundamental não se pode. Direito, de novo, a alimentação, é um direito fundamental. Mas a mãe só é a mãe e essa criança. E esse adolescente, eu vou botar adolescente. A mãe e esse adolescente. E eles estão passando fome, necessidade, sofrendo, porque a mãe está em uma situação de adoecimento muito grave. Muito grave. Não consegue levantar-se da cama. E esse menino conseguiu ajudar a entregar a pizza à noite. Entregador de pizza. Para ganhar um dinheiro e trazer alimento para casa. Eu posso sopesar esse direito fundamental? Não. Porque é proibido trabalho noturno para adolescente. 22 horas às 5 da manhã é proibido. Se passar de 22 horas, eu não posso deixar ela. Mas ele não vai ter o que comer em casa. Aí nós vamos o quê? Na carência de recursos materiais, Estado, poder público, sociedade, comunidade. Não é só a família. Não é? Programa de transferência de renda. Perfeito. Mas o ECA chega a falar disso, chega. Chega. Artigo 19, né? Começa a falar disso. Deixar vocês com os parágrafos aí do artigo do artigo do artigo 19 ao 28, certo? É o que conversa sobre isso, né? E o 23 é muito claro. A falta ou a carência de recurso material não constitui motivo suficiente para perda do poder familiar. Então faz o quê? Então faz o quê? Programas oficiais de promoção, apoio e proteção à criança e adolescente. Assistência social. Pois bem, já sabemos então que o direito à educação é um direito fundamental, eu não posso eliminá-lo. Vamos adiante, sabendo disso. E a questão é gigante, é outro defeito da FCC. Adoro uma questão bem grandona. Pra cansar você e fazer você pensar muito. Por isso que eu gosto que no enunciado, uma dica pra FCC, no enunciado, já pega a palavra-chave. A palavra-chave aqui é o quê? Adolescente, educação. Aí você é um direito pleno, um direito fundamental. Você já vai sabendo disso, já vai armada. Ou o que vier falando mal do meu direito à educação, eu tenho que pensar. Tratava-se de expulsão do aluno por mau comportamento. Se eu expulsei, eu estou negando um direito fundamental, não é não? Atentas e atentos. Nesse caso, a atuação do assistente social deve se pautar na necessidade de identificar com precisão a causa da expulsão e interpretá-la ao juiz e à família do adolescente. Considerando que os direitos previstos no ECA, editado em 90, guardam restrições e exceções para os casos em que o comportamento não corresponde às regras da instituição. Amigo, vamos primeiro eliminar a gordura? Vamos? Aqui, ó. Isso aqui, considerando que o direito previsto no ECA é só para encher linguiça. Não é? Editado em 90, podia estar no anunciado. Então, o que é que ele quer de você? Quer dizer que a assistente social do judiciário vai identificar, vamos eliminar com precisão também, a causa da expulsão, para fofocar, interpretar, né? E ela tá dizendo isso, não sou eu. Quem tá dizendo fofocar pro juiz e também fofocar pra família do adolescente. Ei, eu fui lá na escola. Menina, tu não sabe o que é que ele fez. Olha o que ele fez. Não existe isso, né? Tá piscando pra nós que tá errada, né? Guardam restrição e exceção para o caso de comportamento. Uma distração aqui. Vamos para B. Obrigatoriedade profissional de instruir a família
sobre os direitos da criança e do adolescente previsto no ECA e na Lei do Adolescente Aprendiz, que nem estava no edital, mas citando, né? Desse modo, cabe também orientá-la, desculpa, sobre a possibilidade desse adolescente buscar um ensino profissionalizante. Para tanto, torna-se necessário instruir o processo, sugerindo ao juiz do caso a requisição de uma vaga no sistema de profissionalização. Complexo, né? O que ele está dizendo aqui? Ó, o papel da assistente social é instruir a família sobre os direitos. Depois, eu vou dizer para a família que era bom ele ter um ensino profissionalizante, já que esse menino não é bom no acadêmico, vamos pro profissionalizante, bora botar ele aí para outra coisa. E eu vou escrever para o juiz que é melhor requisitar uma vaga no sistema de profissionalização para ele. Complexo, né? Porque é o que a Trinha disse aqui no chat. Tem que lembrar as obrigações de respeitar a escola. A expulsão é clara aqui por mau comportamento. E aí vai para a primeira regra que eu quero colocar a vocês. Você não é juiz no caso. E você vai ter que fazer uma dissertativa. E eu quero lhe dar uma aula de dissertativa. Vou te dar uma aqui no YouTube. Mas lá no TJ, eu e a Cíntia juntas, no preparatório, que dão essa aula. Você tem obrigação de não se comportar como juiz da causa. Não julgue. Ele foi expulso por mau comportamento. Ah, não tem só direito, tem deveres. Ah, o que será que ele fez? Ah, não pode. Porque você está interpretando para além do que está na questão. A questão disse: tratou-se de expulsão por mau comportamento. Ponto. Ponto. Eu posso dizer que com isso, esse adolescente não seja um bom aluno? Não sei qual foi o mau comportamento. Ele pode ser um excelente aluno e ter batido em alguém. Pode. Um dia de fúria, numa briga, numa contenda, numa discussão. As notas dele ser 10 em tudo. Que no Ceará nós tivemos um caso emblemático desse. Um excelente aluno. Cometeu um ato infracional tosco dentro da escola. Público. Em todos os jornais. Pode ser. Então, a gente não pode sair julgando, pensando e criando estratégias como oferecer um ensino profissionalizante diante de um. Quem te diz que FCC é lei seca não está entendendo de FCC e da mudança de perfil que vem sendo instaurada nela? Olha aqui essa questão. Decora a lei. É só decorar, né? Não. Ela gosta de prazo. Vou já mostrar uma questão. Ela adora prazos. Ela ama prazos. Mas ela gosta de quem sabe a função que vai exercer. As provas são ligadas à função que você vai exercer. Vamos passeio. Tamanho dessa questão. Quem foi aqui que no começo falou que essa questão era bem grandona? Tá aqui, ó. Necessidade de atender a família em entrevista individual. Lavrar um laudo contendo todos os relatos e as especificidades que envolvem a situação e encaminhar ao juiz responsável pelo processo. Além disso, comunicar ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, as condições desse caso, para que seja suspenso o benefício do Bolsa Família. Oi? Pois, para efeito da suspensão desse benefício, a expulsão por mau comportamento é imediata. Essa daqui, pelo amor de Deus, não vamos nem ler inteira. Por quê? Eu não posso, a política de assistência social não permite ações punitivas. Vamos para um exemplo que envolve ECA e assistência unificada. E eu falo com muito conforto, porque eu milito muito na política de assistência. Sou inclusive membro do Conselho Estadual da Política Pública de Assistência, da CIB.
da Comissão Intergestores Bipartite aqui do estado do Ceará. Então eu tenho muito conforto de falar do tema. A política, vamos pensar um outro critério. Trabalho infantil, ECA, do trabalho infantil. Então digamos nós que uma família está com suas crianças em trabalho infantil. Não é expulsando do programa de transferência de renda que eu vou salvaguardar o direito dessa criança. Não é? Não é de jeito nenhum. Eu não posso, de jeito nenhum, punir pela ausência do direito. Não tem prática punitiva. Nem o ECA permite. Perfeito? Ai, Ari, mas tem o cumprimento de condicionalidades. Tem loas no meu concurso, eu sei que tem a não condicionalidade. É outro critério. Não é punitivo. É um critério de cumprimento. Perfeito? D. Compreensão de que se tem diferentes abordagens no trato individual e no coletivo. Tudo bem. No que concerne a abordagem individual, caberia reconstruir as condições da expulsão. Quais foram as condições da expulsão? Foi uma briga? Será que não é possível reaver esses vínculos? Foi uma ameaça de morte? Será que é possível permanecer com esse adolescente no território? A próxima. E garantir o reingresso do adolescente ao sistema escolar. Não falou na mesma escola, tá? Observe, de logo assim, digamos que esse adolescente foi ameaçado de morte dentro dessa escola. Ele não falou dentro da mesma escola. Ele falou reingresso ao sistema escolar. Erivânia não tem como colocar ele na mesma escola. A questão não diz isso. Estou só dizendo que se ela dissesse, eu não tenho como colocar na mesma escola. Ele não está falando da mesma escola, ele está falando reingresso ao sistema escolar. Sem que perca nenhuma das condições previstas na legislação que protege os adolescentes. Concordam? Que essa está bem completinha? Difícil, né? Essa questão. Mas não está completa. Eu vou garantir que ele retome ao sistema escolar. Eu não disse a mesma escola. Eu vou reconstruir as condições para evitar que ele faça isso novamente. Então, eu tenho que reconstruir as condições. E eu tenho que garantir, porque é um direito fundamental. Não posso deixá-lo para além do ambiente escolar. Porque é um direito fundamental. Se é fundamental, ele não pode ser atacado de nenhum modo. É como respirar. Vamos para E, só para desencargo de consciência, porque já sabemos que é a B. Adoção de uma abordagem coletiva e de trabalho em rede, tendo como protagonista o Conselho Municipal de Educação, pois esse órgão tem a responsabilidade de coordenar todas as ações que envolvem o serviço das diferentes políticas sociais, tais como saúde, assistência, trabalho, cultura e lazer. Ele te exige tanto a FCC aqui que ela te exige até saber qual é o papel do conselho, que é um papel deliberativo e fiscalizador. Aí é isso, não tem no ECA? Tem quando fala do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Deixa claro que é fiscalizador e deliberativo. Coordenação das demais políticas. O Conselho de Educação vai coordenar a assistência, a saúde, o trabalho, a cultura, o lazer. Menina, que conselhão medonho. Claro que não. Perfeito? Ele não tem como fazer a coordenação dos demais conselhos. O trabalho em rede é exigido da política pública, não do conselho. É regramento quando se estuda conselho. Seja o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, Conselho Estadual, seja o de Educação, seja o de Assistência. Era isso, estava no edital. Tem conselho, não é? Perfeito.
Resposta corretíssima. D de dado, pra você se assustar com a FCC. Boa, né? A questão complexa, né? Exige que você associe proteção, esse quadro aqui, ó, mostrando que não é para decorar somente. O que for para decorar, eu lhe digo, é para entender o ECA. Os exemplos são fundamentais, os exemplos puxa. Na hora da prova, tu lembra do exemplo meu, tenho certeza. O exemplo puxa. Tranquilo? Resposta correta: D. A compreensão que exige abordagem tanto individual como coletiva, e que no individual eu tenho que reconstruir e no coletivo eu tenho que reintegrar ele ao sistema escolar, porque é um direito fundamental. Tudo certo? Tá tudo bem aí? Vamos só mais uma. Só mais uma, que eu já passei da minha 1 hora. Passei muito. E meu combinado era 1 hora. Inclusive, vendo aqui que vocês não estão curtindo essa live, tá? Então, curta, avise pros amigos. Diga para aquele amigo que tava que nem eu. Diga, rapaz, vamos começar a estudar antes do edital. Mande pra esse amigo, mano, que tava igual a mim, pensando isso. E que assim, tipo, com os guiar, pegou um edital e planificou. Me mostrou, disse, aí, quantos dias o assistente social precisa? Aí eu digo, Jesus, se não começar antes do edital, não consegue não, porque não tem só minha matéria, tem português, que é muito forte da FCC, tem informática, tem muita coisa. E para quem tá aí já com o edital na mão, o pessoal do Piauí aí, que já tá com o edital na mão, diquinha dessa aqui, ó, é ouro. É a diferença entre errar e acertar a questão. As minhas não vai errar não, tenho certeza. Fecha o chat, dê um likezinho, se possível, compartilha aí no grupo daquelas 3 amigas que tu ama. Naquele grupinho da fofoca. Mano, vai lá. Agora, agora. Vamos para próximo. Ministério Público da Paraíba, 2023. Eu trouxe uma outra vertente de questão FCC. Eu fiz questão de trazer as duas vertentes, tá? Aquelas vertentes que eu mostrei no começo. Aquela que é literal, que copia a lei, e aquela que é mais axiológica, valorativa. A primeira foi a mais axiológica, mais valorativa. Agora, uma mais direta. Vamos nós. O ECA dispõe que toda criança ou adolescente, opa, botou os dois, né? Criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional, qual a diferença? Os dois são medidas de proteção lá do artigo 101. Os dois eu só posso encaminhar de modo excepcional. Os dois eu tenho que lembrar que a carência de recurso material não constitui motivo para eu tirar o menino da mãe ou do pai ou da família. Perfeito? Familiar, pessoas que não têm a intenção de adotar, mas de cuidar e zelar por aquela criança, mantê-la em guarda e encaminhar para uma família que fará a adoção ou mesmo para a vida em sociedade. Institucional, os famosos e antigos abrigos, era chamado assim, né? Que é um serviço de proteção chamado acolhimento institucional. Os dois são excepcionais, perfeito. Estando nulo, a sua situação será reavaliada, devendo à autoridade judicial competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta. É assim, ó, manda o relatório. O juiz olha, vixe, mantém no acolhimento. Ou então não, eu já vou destituir o poder familiar dos pais, tá só suspenso. Vou destituir para que esse menino vá para adoção. Os pais sumiram no mundo, nunca mais apareceram, não cumpriram nada do PIA, do plano individual de atendimento. Eu vou colocar esses meninos para adoção. Ou não, vamos tentar mais. Descumpriu o PIA aqui, cumpriu ali. Vamos tentar reaver esses vínculos, mais prazo. O máximo desse prazo
é 18 meses, o que já anula a D, porque ele não quer o máximo, ele quer deve ser reavaliada no máximo a cada. E aí a cara da FCC, peso, é a cara da FCC. E eu já lhe digo, a cada 3 meses, acertou aqui as colegas que comentaram, muito obrigada. Carízia, muito obrigada. A cada 3 meses. E eu peço que tenha muito cuidado, porque esse prazo está lá no artigo 19. Deixa eu anotar. Artigo 19, parágrafo primeiro. E tem muita gente boa no fórum do concurso TJCE, do preparatório nosso, que você já tem, mande uma mensagem aí para o aluno lhe dar um desconto no WhatsApp, mas já estou lhe convidando. Lá no fórum dos alunos, alguém disse ali, mas o artigo 19, parágrafo primeiro diz, entra em confronto com o artigo 92, parágrafo segundo. Leia, eu deixei marcado aqui. O 92, parágrafo segundo, ele diz assim, ó. Os dirigentes de entidades que desenvolvam, tô lendo, que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo, a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido em sua família, fins da reavaliação prevista no parágrafo primeiro do artigo 19. Aqui, ó, 92.2. Eri! Então não seria 6 ao invés de 3? Não! Não seria! Porque o próprio artigo remete ao 19, que é o válido, que foi mudado, inclusive, em 2017. É bem atualzinho, que diz assim, ó. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. O acolhimento tem que mandar o relatório lá pelo 92. Mas nós temos que cumprir o que diz o 19. A autoridade judicial tem a competência aqui baseada no 19, devendo a autoridade judiciária. Perfeito. Não deixa dúvidas. Aí, Ari, e eu tenho que saber todos os prazos. Olha, minha amiga, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem. Queria não dizer isso. Assim, então eu vou ter que pegar o ECA, copiar todos os prazos e mostrar cada um deles. Se você for meu aluno, não. Porque eu fiz a tabela para você, ó. Quem tá no curso TJCE, já baixa, viu? Eu fiz a tabelinha, ó. Prazo, tanto, prazo, tanto. De cada coisa. Busca a família extensa, máximo 90 dias. Detentor da guarda, 15 dias. E assim sucessivamente. Então, você fique tranquilo, que já tá no seu material, já tá no curso TJCE completo. Você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Se não, ele eu tô estudando sozinho. Eu tô liso, não vou pagar curso, tô estudando só. O que é que eu faço? Anoto os prazos, tá? Não tem como fazer do ECA todo. Quer uma dica? Faz do capítulo 3 do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Faz dele. Faz a tua tabela dele, mas faz. Depois tu me conta. Me manda uma mensagem quando tu passar, Zeri, ó. Pelo menos pra eu ficar feliz, viu? Pra eu continuar dando a mesma dica. Ah, como é que eu faço, então, um protocolo
De resposta FCC, o foco é a proteção integral. Sempre. Sempre a FCC vai estar roteando a proteção integral. Toda vida que falar em medida de proteção, tu vai lembrar que ela é temporária. Não existe medida de proteção para a vida toda. Ela é sempre temporária. A FCC adora distrator. Sabe o que é um distrator? É um conceito muito usado no Enem. O povo que prepara para Enem fala muito de distrator. É banca, e a FCC é uma banca dessa. É banca que bota só para te distrair. Usa subterfúgio para distrair. E distrai porque bota prazos que são verdadeiros. Por exemplo, ele botou lá 18 meses, ó. Tá errado. Mas é o prazo total. Tudo, somando 3, 3, 3, 3, 3, tem que dar no máximo 18. Aí ele coloca porque sabe que vai te distrair. Entendeu a lógica da pegadinha? E a regra de ouro é ter o prazo anotado. E vai ter que decorar esses prazos ou entender. Mas vai. Não vai ser uns prazos para prova. Que eles vão estar lá. Em resumo, fiz um resumo dessa aula. Dois resuminhos para você. Em resumo, esse resumo aqui eu vou botar no Instagram da Potter, tá? Esse aqui eu vou botar. É o resumo dessa aula. Ó, bota Jojo na tela, ficou lindo. Trabalhei foi muito para fazer. Obrigado aos amigos da Potter que me ajudam. Essa parte eu tenho ajuda, viu? Sou só eu sozinha, não. Se fosse, não conseguiria. A gente se dedica muito, muito, muito para dar o melhor aqui. Ó, para ir para abraçar a FCC, pilares da proteção integral. Todas as questões vão. Você se salva pelo princípio. Doutrina da proteção integral, criança e adolescente, sujeito de direito. Pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Por isso que precisa de tanta proteção da família, do Estado, da sociedade, da comunidade. A aplicação das medidas de proteção pode ser isolada ou cumulativa, ou tudo junto ou uma só. Quem aplica a autoridade competente nem sempre é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar anda no artigo 101 até certo ponto. Ele anda no 101 até certo ponto. Ele só pode andar no 101 até o acolhimento institucional. O 7. O 8 e o 9 ele não toca. Ele em acolhimento familiar e família substituta. Ou seja, ele não dá guarda, ele não dá tutela, ele não dá adoção. E nem acolhimento familiar. Não entrega para a família, não tira o menino de uma família e entrega para outra, não. Perfeito? Só o juiz pode trabalhar o 8 e o 9. Acolhimento familiar e família substituta. Criança e adolescente têm direito ao cuidado sem violência. Tanto que tem uma lei só para cuidar de criança e adolescente que sofreu violência. Que é a 13431, que eu quero conversar dela também aqui um dia com vocês, se vocês quiserem, é claro. Se vocês trouxerem os amigos para live. Tá difícil começo do ano o pessoal se animar, né? Você trouxer o pessoal para live. Eu faço também a 13431. Mesma coisa, a análise da FCC. Direito ao cuidado sem violência. Eu não posso ter castigo físico, eu não posso ter tratamento cruel, eu não posso ter tratamento degradante, eu não posso ter tratamento que ridicularize, humilhe. Não posso. Porque criança, adolescente, tem liberdade, tem respeito, tem que ter dignidade. Tá nesse capítulo, né? Tá nesse capítulo. Então eu tenho que estar muito atento. E se isso acontecer, chama o Conselho Tutelar. Quando eu digo chama o Conselho Tutelar, é porque houve uma falha da política pública, né? Que deveria prevenir. Então, por isso que a gente chama os colegas e as colegas do Conselho Tutelar. Não posso ter, então, nem sofrimento físico, nem lesão, que é castigo físico, nem humilhação, ameaça grave e ridicularização, que é o tratamento cruel degradante. Eu tenho, na convivência familiar, modalidades. Família natural, os pais são descendentes,
A ampliada também chamada de extensa, parente próximo, com afinidade e afetividade. E a família substituta. Como é que vai para a família substituta, hein? Através de guarda, tutela ou adoção. A guarda, ela é sempre precária e tem que dar assistência material, moral e educacional e afetiva. Bem novinho esse tema, eu devia vir aqui conversar só dele. Quem tá no canal já botei aula lá, viu? Já coloquei lá. Na pós-prep eu fiz a aula ao vivo. Nossa pós começa agora, dia 31, dá tempo. É preparatório, tá? Preparatório, que sai com título de pós. A tutela exige que eu tenha o poder familiar fora. Quem tem a tutela tem um dever de guarda. Mas ela não coexiste com o poder familiar. Não pode haver poder familiar. Ou ele tem que estar suspenso, ou tem que estar destituído. Não convive com o poder familiar. Diferente da guarda, que convive com o poder familiar. Eu posso ter o poder familiar do pai, o poder familiar da mãe e a guarda com a avó. A tutela não. Ela não permite. Tem que estar suspenso ou destituído. E a adoção? É excepcional do excepcional do excepcional, porque ela é irrevogável. Ela constitui vínculo familiar e destrói qualquer vínculo com a família anterior. Eu estou resumindo. E eu tenho que lembrar de um órgão que aparece muito em prova da FCC, que é o Conselho Tutelar, que é permanente, que é autônomo, que é não jurisdicional. Permanente, porque uma vez criado, nunca mais vai poder ser destruído. Nem lei posterior pode destruí-lo. Ele é autônomo porque as decisões deles não passam por outra pessoa. Eles decidem, o colegiado do conselho aplica, e se você achar ruim, tem que ir no poder judiciário para desfazer. E ele é não jurisdicional porque ele não tem jurisdição, ele não tem poder de juiz, ele tem poder administrativo. A decisão do Conselho Tutelar é administrativa. O judiciário pode desfazer, por exemplo. E a composição deles são 5 membros, 4 anos, reeleição, eleição e eleição. Pode ser reconduzido quantas vezes for. E a principal atribuição dele é requisitar serviço público. Medida de proteção. Mas tem muita atribuição 136. Eu fiz um quadro 136 também, com palavra-chave lá no preparatório, para a gente poder deixar isso aqui amarrado. Perfeito? Ó, resumo dessa aula. Quem vai lá pro Instagram, @Potter Social, diga que viu tudo. Que a lá eles vão ver só essa pontinha. Nós vamos ver, nós vimos tudo. E eu fiz o principal, vou deixar um tempinho na tela, viu, Jojo? Para o pessoal poder tirar o print. Bota aí para tirar o print, porque essas são as principais cobranças de todas as questões FCC. Tudo do FCC. Cargo assistente social. Aqui estão os principais temas já cobrados em prova FCC assistente social. Cada uma das provas analisada e computada por essa professora que vos fala. Aqui na Fortaleza Social, quem já foi aluno nosso sabe que a gente tem um zelo, uma dedicação que pode qualquer coisa não dar certo, porque a gente é humano, mas a dedicação vai dar. Vai estar sendo extrema. Disposições preliminares e doutrina do artigo 1 ao 6. A cobrança da FCC é fácil até, esses artigos iniciais. É mais letra fria da lei. Não bota muita pegadinha. Direito à convivência familiar e comunitária é muita cobrança, mas é médio. Consegue me? Fala no zap, viu? Fala no zap. É médio. Família substituta, guarda, teleadoção. A cobrança deles é mais difícil, porque eles misturam com a atribuição do Ministério Público, com a competência do Poder Judiciário, com as atribuições do Conselho Tutelar. Então você tem que ter uma noção. Se você fizer só a leitura da lei de cabo a rabo, do artigo 1 ao final, você não vai ter noção, você precisa fazer a harmonização dos capítulos. Fique tranquila. A gente já fez isso hoje.
A gente conversou no 19, junto com guarda e tutela. Imagine só em aula, no preparatório. Fique tranquilo. Imagine só na pós, que a gente faz. São 12 aulas e mais aula ao vivo, com questões, tirando dúvida. Não, isso aqui vai ser tranquilo para vocês, mas é o que há de mais difícil. Família substituta, que é um subtópico de convívio familiar e comunitário, eu podia ter colocado junto, eu coloquei separado, porque eu sei que também a cobrança é muito afetiva. A Lei Menino Bernardo, a parte que entrou no ECA, que é o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico, tratamento cruel, degradante, aparece muito em prova FCC. O que me faz pensar que as mudanças que a Riborel provocou ano passado vão aparecer muito na próxima prova. Eu não botei aqui, porque aqui eu fui criteriosa. Eu peguei o que já caiu no passado, mas se eu fizer uma aposta para o futuro, olha o que eu estou dizendo antes do edital, é que a parte que o Henri Borel mexeu no ECA vai aparecer muito na prova. Medida de proteção. Não só as medidas em si, mas os princípios que levam a essa medida aparecer. Medida socioeducativa, confundindo com medida de proteção, confundindo com medida pertinente aos pais responsáveis do 129, conselho tutelar e suas atribuições e as competências da Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público e dos serviços auxiliares, porque a assistente social é serviço auxiliar da Justiça. Então é muito cobrada. Perfeito? Para todo mundo, os colegas que ministram aula, para todo mundo, usem a tabela. Eu sentei e organizei com muito acuidade e com muito desprendimento, a gente poder ter uma noção. Porque o que eu mais quero é que você não fique com aquela sensação de que é impossível. Ah, comecei agora. O edital já tá em cima. Ah, eu tô aqui no Piauí, já me inscrevi, mas nem estudei ainda. Tô desanimada. Ah, eu não tenho, não tenho muito tempo, estudo pouco. Ah, eu não quero essa sensação. Onde tô desanimado, eu tava desanimado, pô, pra dar aula em preparatório. Tô sendo sincero com vocês. Muito sincera. Ano passado eu tava assim, ah, Cíntia, sacal, tô repetindo a mesma coisa, o pessoal. Ainda bem que a Cintia trouxe uma metodologia nova, ela vai apresentar dia 31. Fique ligado. Tô lhe dizendo, pra mim, meu Deus, me deu uma vontade de dar aula. Imagine você. Ó. Pois é, essa coisa que eu tô perdida. Isso é que eu não quero. É pra você ver assim, olha, é possível, meu Deus. Bem que ela disse. Ó, eu tô sabendo. Se eu quero muito, você baixa o e-book. O e-book que eu vou colocar pros alunos da JCE, eu vou colocar pra você. Eu vou deixar gratuitamente. A gente vai. Segue a gente no Instagram, que as meninas avisam no Instagram. Ou então manda mensagem no Zap também, que elas também colocam tudo no grupo e a gente já vai colocar lá. Assim que for publicado. Porque eu quero que você treine e você veja, meu Deus, eu acertei. E é porque eu nem estudo muito. Aí fica aquela sensação, e é porque eu nem estudo muito. Mas eu trouxe uma poesia que é da Cora Coralina. Uma poetisa maravilhosa, inspiradora. Uma mulher que tardiamente começou a escrever. Eu vi essa semana o Agente Secreto, um filme brasileiro, ganhou prêmio. Vocês viram? Uma senhora que com 70 anos começou no cinema. Me emocionei muito. E eu fico pensando que às vezes você pensa, ah, não dá mais pra dar pra concurso, não. Já tenho tantos anos, ou já tenho tantos filhos, ou já tenho tantas incumbências, tantos cuidados, tantas. Já passei num aqui no município, eu não vou mais tentar um concurso federal, não. Vou ficar no meu mesmo. E a gente fica protelando e achando que não. Eu quero que você lembre da Cora Coralina, que diz uma coisa muito linda. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, a recomeçar na derrota. Já deve ter algum concurso que você fez, meu Deus do céu, só gastei dinheiro.
Ainda bem que eu não paguei o preparatório. Você pensou assim, né? A renunciar a palavras e pensamentos negativos. É muita coisa, eu não sei nem por onde começar. A acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Conte conosco. 15, dia 22, nós estamos de volta. Ao vivo. Gratuito. Pra você não ter nem essa desculpa de dizer assim, não, eu não tenho dinheiro para pagar o curso. A gente vai junto. Aula a aula. Vamos conseguir. E pode até ser que na primeira prova não saia a aprovação, porque é uma fila. Tem gente que tá há mais tempo na fila. Mas vai ser a melhor prova que você já fez. Você vai ficar, meu Deus do céu. Se eu tivesse dado mais um pouquinho, essa sensação, né? Ah, se eu tivesse. Ai. E vai ser a melhor prova, vai ser a melhor prova, e até que chega a prova. A prova de aprovação. Uma alegria muito grande estar com vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado para, na primeira semana útil do ano, praticamente, estar aqui comigo numa hora dessa, quase 9 horas da noite. Para quem está ao vivo aqui, muito obrigado, de coração. Um beijo grande, fiquem bem. Se a Luana não responder hoje, amanhã, 9 horas, ela responde todo mundo. Luaninha, um beijo que me salvou. Beijo grande. Jojo, que tá aqui nos gravando. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui. Obrigado de coração. Vou fazer o aluno presencial, viu? Vou confiar em vocês, tá? Você já vai me dar um carão. Ó, um beijo. Até mais. Até a próxima semana. Beijo grande. Tchau.